Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 6 do livro dos Salmos, portanto, é o Salmo 6. O Salmo 6 é considerado um salmo penitencial. Nós temos na Bíblia, nós temos no Saltério, no Saltério em todo o livro dos Salmos, nós temos 7 salmos penitenciais. Penitenciais são salmos onde a pessoa reconhece os pecados, pede perdão a Deus. E, aliás, o salmo penitencial mais famoso que todo mundo conhece é o Salmo 50, O Salmo 50, o Miserere, Miserere. Mas nós temos 7 salmos penitenciais. Depois eu vou dar para você a lista dos 7 salmos penitenciais. O Salmo 6 é um salmo penitencial. É uma oração no sofrimento. Mas que tipo de sofrimento? O sofrimento do pecado. É uma oração que a pessoa faz diante de Deus depois do pecado ou por estar no pecado. É uma oração muito bonita mesmo, é uma oração da pessoa no sofrimento. Ela é considerado também um salmo, segundo os estudiosos, é considerado também um pedido de socorro individual. Lembra o que é um pedido de socorro individual? Pedido de socorro individual é uma classe dos salmos ligado aos salmos de confiança. Então, só para a gente entender, é um salmo penitencial, porque é um salmo de pedido de perdão, faz parte dos 7 salmos penitenciais, mas também é um salmo de confiança. Por que é um salmo de confiança? Porque ele se classifica ali dentro daquele espectro de pedido de socorro individual. Então é um salmo de confiança, de quem se coloca nas mãos de Deus e confia. É um salmo muito bonito para ser feito nos momentos de dor, sofrimento e principalmente um salmo para ser feito no momento em que a gente se acha pecador e precisa do perdão de Deus. Lindíssimo esse salmo, viu? Lindíssimo mesmo. Vamos ler? Então tá bom, mas deixa eu te explicar uma coisa aqui, ó. Quero que você, preste atenção, me ajude a divulgar cada vez mais o canal, por isso convido as pessoas para fazer com a gente essa caminhada, lendo a Bíblia todos os dias. Como um alimento diário que nos coloca de pé e nos dá saúde todos os dias, e a gente precisa se alimentar todos os dias, a palavra de Deus precisa entrar no nosso coração todos os dias. Por isso essa é a minha proposta. Todos os dias um capítulo da Bíblia. Todos os dias. E aí a gente vai se alimentando, e assim a gente vai se fortalecendo espiritualmente, tá bom? Envia esse vídeo para os seus amigos, para a sua comunidade, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook e convida as pessoas, tá bom? Tá bom? Eu parei de falar, dá um like aí, ó, quando você assistiu o vídeo, dá um like aí, tá bom? Like aquele joinha, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Leia comigo agora o Salmo 6, o salmo, como eu disse, um salmo penitencial, um salmo de confiança, um salmo em que a pessoa reza diante de Deus sabendo que Ele é o nosso Salvador. Salmo 6. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, em 8ª, Salmo de Davi. Senhor, em vossa cólera não me repreendais, em vosso furor não me castigueis. Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço, sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. Minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? Voltai, Senhor, livrai minha alma, salvai-me pela vossa bondade, porque no seio da morte não há quem de vós se lembre. Quem vos glorificará na habitação dos mortos? Eu me esgoto gemendo. Todas as noites banho de pranto minha cama, com lágrimas inundo meu leito. De amargura meus olhos se turvam, esmorecem por causa dos que me oprimem. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal, porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas. O Senhor escutou a minha oração, o Senhor acolheu a minha súplica. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados, recuem imediatamente, cobertos de confusão. Muito bem? Então vamos entender aqui. Como eu disse para você, é um salmo penitencial. Você percebe que
esse salmo é de alguém que, profundamente marcado pelo pecado, pede a Deus e suplica a Deus. Como eu disse, é um salmo que faz parte daquela família do salmo da confiança, e trata-se de um pedido de socorro individual. Veja só, olha como é que é interessante o pedido de socorro. Senhor, versículo 2, Senhor, em vossa cólera não me repreendais, em vosso furor não me acuseis. Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalado em meus ossos. Ou seja, o salmo começa fazendo um pedido já a Deus. Mas vem aqui comigo, o salmo, só para a gente lembrar, mais uma vez, ele começa ao mestre do canto, vem aqui versículo, ao mestre do canto, com instrumento de cordas, em oitava, salmo de Davi. Muito bem, ao mestre do canto, você sabe, só para lembrar você, ou do mestre do coro, ou ao mestre do canto, significa aquele salmo que faz parte de uma coletânea em que o levita tem, né, para cantar no templo. É como se fosse um inário, né? E ele canta no templo. Sabe aquele livro Louvemos o Senhor, que o pessoal canta na igreja, Louvemos o Senhor? Né? É como se fosse aquele, ó. Então é uma coletânea de cantos, de músicas, e esse salmo faz parte dessa coletânea que os levitas cantam no templo. É para ser cantado com instrumento de corda. O outro era para ser cantado com flauta. Esse é para ser cantado com instrumento. Então tem as indicações. Esse salmo deve ser cantado com instrumento de corda, tá bom? Ok? É um salmo atribuído a Davi. Muito bem. Como eu disse para você, é um salmo de pedido de socorro. Então, é um salmo de confiança. E ele também é um pedido de socorro no pecado. No pecado. Por isso, é um salmo penitencial. Eu disse para você que trata-se de um salmo penitencial e é o primeiro dos salmos penitenciais. Nós temos 7 salmos penitenciais em todo o livro dos Salmos. Vamos ver quais são eles? Veja só então. Os 7 salmos penitenciais que nós temos em todo o saltério são esses. O Salmo 6, esse que nós estamos vendo, o Salmo 31, o Salmo 37, o Salmo 50, famoso Salmo Miserere, o Salmo 101, o Salmo 129 e o Salmo 142. Esses são os 7 salmos penitenciais. São salmos, ao mesmo tempo, de pedido de socorro, salmo de confiança, porque pedem perdão a Deus e se mostram machucados, né, pelo pecado. Muito bem. E aqui, o Salmo 6 é um salmo para ser rezado nesse momento em que a gente se viu ferido justamente pelo pecado. E é o momento de dizer: eu estou esgotado, eu não tenho condições, o pranto banha minha cama, eu preciso de você. E o salmo, como todo salmo de confiança, ele termina mostrando que Deus escutou a sua oração, porque ele mesmo diz: o Senhor escutou a minha oração, o Senhor acolheu a minha súplica. Se é um salmo de confiança, no primeiro momento, mostra a sua dor, o seu sofrimento. Segundo momento, pede a Deus para que livre dessa dor e desse sofrimento e desse pecado. E no terceiro momento, a constatação: o Senhor escutou a minha oração. O Senhor acolheu a minha súplica. Por quê? Porque o salmo mostra que Deus é sempre fiel. Tá bom? Há um versículo aqui que é importante a gente saber, o versículo 6, deixa eu te mostrar aqui. Versículo 6. Porque no seio da morte não há quem de vós se lembre. Quem vos glorificará na habitação dos mortos? A habitação dos mortos aqui era um lugar que os antigos e ali os judeus chamavam de Sheol, habitação dos mortos. O Sheol não é bem o inferno, o Sheol é um lugar, gente, porque não é muito bem definido pela teologia de então. Os hebreus, os judeus, não tinham muita clareza sobre a vida após a morte, não tinha muita clareza. Esse tipo de coisa vai sendo revelado ao longo dos tempos, revelado pela palavra de Deus e revelado de forma mais excelente em Jesus, que mostra pra gente o que é a ressurreição, o que é a vida eterna. Mas, até que isso fosse revelado, os hebreus não tinham muita clareza sobre o depois da morte.
né, a vida que haveria depois da morte. Então eles tinham essa figura do Sheol. O Sheol, na verdade, era um lugar de tristeza, um lugar obscuro, né? Mas não era bem um inferno como nós pensamos, né? O Sheol seria um lugar de tristeza, obscuro e tal, para onde as pessoas iriam ali. Ao longo da revelação, ou seja, ao longo dos tempos, Deus vai revelando pelos profetas, vai revelando pela sua palavra e revela de forma muito clara em Jesus o que seria a vida após a morte. A vida após a morte é sermos resgatados por Jesus, por sua morte e sua ressurreição, para que a gente possa viver a vida plena em Deus. Até então eles não tinham esta clareza. Por isso, esse versículo 6 fala, quem vos glorificará na habitação dos mortos? Ou seja, as pessoas que estão no Sheol, que estão lá no Sheol, quem vai glorificar o Senhor, né? Como quem diz assim, olha, essas pessoas foram para lá, estão vivendo, estão sofrendo, né? Muito bem. O importante é que a gente lembre que esse salmo mostra a confiança plena em Deus no momento do pecado. E mostra um Deus misericordioso. Por quê? Porque o salmo termina dizendo, Deus ouviu a minha oração. Tá bom? Gente, como a gente está fazendo em todo o salmo, terminando o estudo aqui, desligou o celular, desligou o computador, pega a sua Bíblia e reze. Aí você vai rezar. Pegue, sinta-se nesse momento como uma pessoa que precisa do perdão de Deus e reze o Salmo 6. E a palavra que eu quero que você guarde no seu coração hoje é justamente do versículo 10. O Senhor escutou a minha oração. Et crucem Domine, fugit partis adversae, vici teleo de tribiuda, radix David. Aleluia!